O torneio de tênis mais antigo do mundo chegou. Nenhum evento é tão tradicional como o Wimbledon. E nós estamos aqui mais uma vez no podcast Quadra Principal para analisar as chaves de simples do torneio. Então, sem enrolação, bora já começar falando sobre a chave masculina, o caminho dos favoritos ao título. Começando pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner, tentando seu primeiro título na grama sagrada. Jannik Sinner tem como melhor campanha em Wimbledon a semifinal alcançada em 2023, quando perdeu em sets diretos contra Novak Djokovic. A chave do Sinner a partir das oitavas, inclusive, não é nada moleza, viu? Vou dar uma passada aqui pelo que ele poderá ter em seu caminho. A primeira rodada, claro, está definida. Ele enfrenta o seu compatriota Luca Nardi. A segunda rodada ele terá ou Chunghizin Tseng ou Alexander Vukic. Para a terceira rodada aí vem uma galera aí. Pedro Martínez, aí tem um convidado britânico, George Lofhagen, ou Mariano Navone, ou Denis Shapovalov. Para as oitavas de final, aí começa a ficar embaçado o negócio. Grigor Dimitrov ou Tommy Paul. Um Tommy Paul na grama, chato, hein? Quartas de final, pode ter um Ben Shelton, o Humbert, ou um Lorenzo Musetti, e é o que eu acredito, inclusive. Aí semifinal pode vir uma porrada de gente. Jack Draper, Alexander Bublik, Alex de Minaur, ou claro, ele, Novak Djokovic. Falaremos mais sobre ele daqui a pouco. E uma possível final, quem sabe aí repetir a final de Roland Garros contra Carlos Alcaraz, ou pode ter um Alexander Zverev, um Daniil Medvedev, ou até um Holger Rune. Já o atual bicampeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz, e recém-bicampeão de Roland Garros, ele vem aí de conquistar seu bicampeonato no Saibro Parisiense. Carlos Alcaraz quer o tri, né? Tem a missão aí de ganhar pela terceira vez seguida o torneio de Wimbledon. Na minha opinião, é o grande favorito ao título. Daqui a pouco a gente vê se o Daniel concorda e se vocês que estão nos ouvindo concordam também. Já vai deixando aí nos comentários a sua opinião. O Carlitos estreia contra Fábio Fonini. Pode não ser lá grandes coisas na grama, mas é sempre indigesto, é sempre chato jogar contra o Fonini, né? Não é... Tudo bem, é um Fonini em final de carreira já, mas ainda assim, se eu pudesse... Se fosse eu no lugar do Carlitos e pudesse escolher, eu não escolheria o Fonini para uma estreia. Na segunda rodada, o Carlitos pode ter o Oliver Tavet ou o Leandro Reid. Para a terceira rodada, um Félix Auger-Aliassime, talvez. Quarta rodada, Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas, Adrian Manarino. E eu tô falando todos esses nomes, mas não tenho certeza de nenhum desses três que eu falei aí para as oitavas, porque nenhum deles está em grande fase, tá? O Manarino furou o quali, né, Daniel? Só confirma para mim. Positivo. Desculpa, tava no mudo. Positivo. Manarino furou o quali e eu nunca esquecerei um jogaço que o Manarino fez contra o Federer em 2021, que ele quase ganha do Federer. Então, olho nele, mas sinceramente, se não for nenhum desses três que eu falei também, não vamos ficar surpresos, porque nenhum desses três está em boa fase. Para quartas de final, o Carlitos pode ter Holger Rune, o Jiri Lehetka ou o Frances Tiafoe. Para a semifinal, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, com quem o Carlitos já fez semifinal em Wimbledon, inclusive, ou um Alexander Zverev. Para a final, Sinner ou Djokovic. E falando do Djokovic, olha, desde 2018 o Djokovic não joga torneios preparatórios para um Wimbledon. Ainda assim, ele venceu em 2019, venceu em 2021, venceu em 2022. Ano passado fez final mesmo todo quebrado fisicamente, então vamos falar de Djokovic sim, porque não tem como excluir o cara. O cara, sei lá, fez todas as finais de Wimbledon nos últimos 10 anos. Não tem como tirar. Tirando 2016, né, e 17, ele fez todas as outras finais. Então não tem como tirar o Djokovic dessa. A gente tem que falar de Djokovic, ele que estreia contra Alexandre Miller, francês. Para a segunda rodada ele vai ter um britânico, com certeza, ou o Daniel Evans ou o Jay Clark.
Para a terceira rodada, aí já aumenta o leque aí de opções, Alex Milkensen, Miomir Kekmanovic, que é compatriota do Djoko, Jasper de Jong, ou o folclórico Christopher Eubanks, que lá em 2023, se não me engano, fez uma baita campanha e depois nunca mais apareceu em toda a história. Quarta rodada, o Djoko pode ter um Alex de Minaur. Quartas de final, um Jack Draper ou um Alexander Bublik. Aí o bicho já começa a pegar pro Djoko. Semifinal, Yannick Sinner. Na final, Alcaraz, Zverev e Daniil Medvedev. Ô Daniel, eu tenho a impressão de que o grande vencedor do sorteio é o Alcaraz. Eu achei... Assim, dado o nível que o Alcaraz tem na grama, nossa, eu acho que ele consegue chegar pelo menos na semifinal tranquilamente. O Djokovic, talvez essa seja a última grande chance dele conquistar um título de Grand Slam. É o Wimbledon, e é agora. Se for ano que vem, talvez já não sei mais. Então, se ele quer o 25º Grand Slam, ele tem que apostar muito alto agora. Ele fez um jogo amistoso, se não me engano, nessa sexta-feira contra o Karen Khachanov, perdeu, mas assim, amistosíssimo, só para dar aquela esquentada. O Djokovic, como eu falei, não joga torneios preparatórios para o Wimbledon desde 2018. O Sinner tem um caminho mais difícil das quartas para frente, das oitavas para frente, na minha opinião. Mas quero saber o que você acha. Salve, salve, amigo Lucas, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Concordo com você. Acho que do caminho dos três principais, né? Esse, na minha opinião, são os três principais favoritos mesmo o Djokovic estando em fim de carreira, na reta final, né? Já não sendo mais o Djokovic de outrora, mas foi até como eu falei em alguns podcasts. Se tem um Grand Slam que o Djokovic tem chances reais de ganhar, na minha opinião, é o Wimbledon. E lembremos que em Roland Garros, que pouca gente acreditava até, ele chegou na semifinal. Perdeu apenas para o Yannick Sinner. Ele chegou na semifinal de Grand Slam em Roland Garros, que em tese seria até o Grand Slam mais difícil dele ganhar atualmente. Então, o Djokovic chega com condições reais. Mas concordo, dos três postulantes ao título, os principais, acho que o Sinner tem um caminho mais complicado, mas também, né, também nada assim, uau, meu Deus, que caminho espinhoso pro Yannick Sinner, né? Mas, claro, né, se a gente pegar as três primeiras rodadas, acho que tem, talvez o Shapovalov ali na terceira rodada pode oferecer alguma resistência, talvez, né? Nas oitavas tem o Tommy Paul, tem a possibilidade de Dimitrov, talvez também. Nas quartas de final, eu até poderia apostar no Ben Shelton também, né? Em vez do Musetti, mas nenhum assim eu consigo. Que a gente tem que sempre botar em perspectiva. Grand Slam, melhor de 5 sets. Algum desses aqui é capaz de vencer 3 sets do Sinner? Indo para os outros dois, é capaz de vencer 3 sets do Alcaraz, 3 sets do Djokovic? Vai estar que tá num dia extremamente iluminado e num dia extremamente abaixo dos favoritos para isso acontecer, né? Tem a possibilidade de semifinal além do Djokovic, tem o do Jack Draper. O Jack Draper, que é o quarto cabeça de chave, né? De Wimbledon, chega, né? Com grande expectativa do público inglês, né? Da torcida inglesa, né? Acho que a última grande expectativa de um britânico vencer foi o Andy Murray, né? Há anos atrás. Agora, então, chega o Jack Draper no melhor momento da carreira, né? Então, até que ponto o Jack Draper, essa expectativa, essa pressão em cima do Jack Draper, até que ponto isso vai ser positivo para o britânico, né? Não sabemos, mas pode ter um encontro aqui na semifinal com o Yannick Sinner, né? Indo para os outros dois, já na parte de cima da chave, tem o Djokovic, né, que pega o francês Alexander Miller. Alexander Miller até que fez uma brincadeira lá nas redes sociais, né, quando soube que enfrentar o Djokovic, botou um meme lá, oh my God, please, no. É um O meme meme super do Michael Scott do The Office. Isso, super conhecido. Mas, cara, você pega aqui os outros tenistas, assim, o caminho do Djokovic, aí sim, acho que nas quartas de final, o Jack Draper é um cara que pode tirar o Djokovic pelo fator casa, pelo ser um britânico, tá acostumado a jogar na grama, né? Mas é aquilo, o Draper vai ter que estar num dia extremamente iluminado para vencer, né? Mesmo E o Djoko jogando vai ter que estar num dia mal físico, né? mal físico, Então, assim, o Djokovic
lembremos, você lembrou bem ano passado, a gente não sabia nem que se ele jogaria o Wimbledon, jogou o Wimbledon com a proteção, né, no joelho, porque ele tinha se machucado em Roland Garros, e chegou na final, perdeu para o Alcaraz 3-7-0, mas chegou na final. Então, o caminho do Djokovic aqui também acho um caminho extremamente acessível para ele cruzar, quem sabe, com o Yannick Sinner. Tem a possibilidade do Draper, ele tem o Thomas Barra, que é um ótimo jogador também ali nas oitavas, mas não creio que vai vencer o Djokovic, assim como o Alex de Minaur, que já teve momentos melhores, né? O Alex de Minaur já teve momentos melhores, já saiu do top 10 e tal, mas tem o Draper ali nas quartas de final, que pode impedir, né, esse confronto com o Yannick Sinner na semifinal. Mas concordo, acho que o grande favorito, o vencedor da chave, né, e o grande favorito, na minha opinião, apesar de não ser o principal cabeça-chave, é o Carlos Alcaraz. Você falou, tem uma estreia indigesta com o Fábio Fonini. Dito isso, o Carlos Alcaraz 3-7-0 no Fábio Fonini. 3-0. Tem um caminho extremamente acessível e, como você falou, nas oitavas ali, em outros tempos, acho que poderia ter um confronto mais difícil com o Tsitsipas, Manarino, Rublev, mas dada a fase dos três, também não Na acredito. grama, eu acho que nem em bons tempos, viu, sinceramente. Nem bons tempos, né? Aí nas quartas, pode sim, nas quartas pode ter confrontos mais complicados. Tem o Tiafoe, tem o Iriletica, tem o Talon Grigspo, que é um excelente sacador, holandês. E tem o Oguruni, que sempre promete muito, entrega pouco, mas, né, é um grande tenista. Mas é freguês do Alcaraz, né? Então, realmente é complicado. E aí tem a possibilidade de semifinal do Zverev, do Fritz, Medvedev e tal. Então, acho que assim, o Zverev também, né, não vem no grande momento, perdeu em casa para o Medvedev em Halle, né? Então, Dani Medvedev, a gente não sabe o que esperar, né? É um incógnito, tá? E o Taylor Fritz é um excelente sacador, né? O João Fonseca provou desse veneno essa semana. Então, eu acredito que dos três, o caminho um pouquinho mais complicadinho é do Sinner. Mas acho os caminhos do Djokovic e do Alcaraz extremamente acessíveis e para chegarem pelo menos às semifinais, e aí a gente vê o que acontece. E destacar mais uma vez o Carlitos e Sinner em lados diferentes, já que é 1 e 2, mas o Djokovic caiu no lado do Sinner. Então o Alcaraz tem ainda essa tranquilidade, né, de não Mais uma precisar vez, né? mais uma vez, igual em Assim. Roland Garros. E aí tem essa tranquilidade de jogar, de não precisar jogar contra o cara que ele fez 2 finais seguidas em Wimbledon, já numa semifinal. Então, muito bom sorteio pro Carlitos, principalmente para não precisar enfrentar o Djoko antes da final. E aí chegou na final, Djoko e Sinner que se virem lá com o lado da chave deles. E interessante a gente também observar como vai ser o Sinner, esse primeiro Slam pós-derrota na final de Roland Garros para o Alcaraz, né? Foi uma derrota muito dura para ele. Teve 3 match points, teve o jogo na mão, sacou para fechar o jogo e tomou uma virada de forma espetacular do Calixto, né? Então a gente pode ter uma revanche já em Wimbledon. Vamos ver como é que esse aprendizado, né? Que certamente foi um aprendizado para o Sinner, vamos ver como é que ele vai levar isso para o Grand Slam londrino. E se realmente acontecer essa final com o Alcaraz, obviamente ele vai vir mordidaço e vai querer dar o troco, né? E tirar a possibilidade do tricampeonato do Alcaraz. Então tem esse ingrediente a mais aí, né? Você tem de um lado, Alcaraz tentando tricampeonato, seu primeiro tricampeonato de Grand Slam. Do outro, o Djokovic tentando, né, quem sabe até o seu último título de Grand Slam, e eu considero o Wimbledon com a maior chance dele conseguir esse título. E E o seria o Sinner, do recorde. e seria o do recorde. E o Sinner, que vai ser como é que ele vai reagir esse primeiro Grand Slam pós derrota de Roland Garros, como é que ele vai trazer isso para o evento. E explicando para quem tá por fora da conta ali dos títulos de Grand Slam, o Djokovic tem 24, a Margaret Court tem 24. Se o Djokovic vence mais um Grand Slam, ele vira, entre homens e mulheres, o maior campeão da história nos Grand Slams. Então, é um número muito simbólico, né? 25 títulos de Grand Slam. Caraca, é incrível. Vamos ver o que esses caras aí vão aprontar. Esse foi o caminho dos favoritos no masculino. Agora vamos falar aí sobre jogos de primeira rodada, jogos para ficar de olho, aqueles jogos que você faz aquela pipoca e fica na frente da TV por 5 horas assistindo.
os caras correndo de um lado para o outro. Eu confesso que pela primeira vez na história deste podcast, eu tive muita dificuldade de escolher um jogo bom de primeira rodada de chave masculina, viu? Sinceramente, eu não acho que neste ano temos uns super jogos com muita expectativa para a primeira rodada. Aí, eu pesquei um duelo de sacadores entre Taylor Fritz e Giovanni Mipet-Perricard, o francês. Esse será o primeiro jogo entre os dois tenistas e eu quero ver como que o Fritz vai se sair contra um tenista que vai sacar absurdamente contra ele, porque o normal é o próprio Fritz ser esse sacador, esse cara que vai detonar todos os games sacando muito. O americano, inclusive, vem de título em Stuttgart e tá na final de Eschborn, 2 ATPs 250 na grama, enquanto o Perricard não fez boa temporada de grama, mas com o saque que ele pode executar, ainda mais num piso como a grama que pode favorecer ainda mais esse fundamento, por que não sonhar, né? Mas e aí, Daniel, que jogo que você separou aí pra gente? Eu concordo com você, acho que acho que feminino que a gente vai falar daqui a pouco, ele teve jogos mais interessantes que assim a gente poderia escolher mais. O masculino realmente me esforcei um pouquinho para escolher um e eu acabei escolhendo um duelo francês, né, entre Gael Monfils e o Humbert. Você falou do duelo da pipoca, de não sei o quê. O Gael Monfils por si só já é um senhor entretenimento, né? É um showman à parte, então esse é entretenimento garantido. Monfils, que é atual número 42 do mundo, enfrentando um Humbert, que é o número 20, né? É o cabeça-chave 20. A campanha dos dois em Wimbledon, as melhores campanhas foram uma quarta rodada, né? Mais conhecido como oitavas de final. O Monfils fez oitavas de final em 2018, enquanto o Humbert fez 2 vezes, né? Em 2019 e na temporada passada. No head-to-head, o Humbert está vencendo por 3-2, né? Embora o último confronto tenha sido vencido pelo Gael Monfils. E eles já se enfrentaram em Wimbledon, Lucas. Já se enfrentaram em Wimbledon, aliás, foi o primeiro confronto entre eles, em 2019. O Humbert venceu por 3-2, quer dizer, 3-2 com um asterisco. O Monfils vence os dois primeiros sets, 7-6, 6-3. O Humbert reage, 6-4, 7-5, e aí quando o Humbert vencia por 3-0, o Monfils acabou se retirando. Então, mas o jogo foi pro quinto set. Então, a gente imagina que é um jogo que pode ser um jogo longo, pode ser um jogo de 4, 5 sets, assim como foi esse confronto de 2019. Foram dois ciências franceses, então, se conhecem muito bem. Então, acho que pode ser um jogo extremamente competitivo. Eu botaria um favoritismo aqui para o Humbert, mas o Monfils a gente sabe como é que é. Pode ser, é um cara extremamente guerreiro, extremamente batalhador. Nesse jogo de 2019 quase 20, pode sim surpreender, e aí seria uma eliminação de cabeça de chave já na primeira rodada. Curioso esse dado sobre o desempenho do Monfils, assim, de cabeça eu não lembrava, mas imaginava que ele já tivesse conseguido avançar em fases mais agudas em Wimbledon. Uma quarta rodada parece pouco para a grandeza do Monfils e para o estilo de jogo dele, né? Ele joga muito agressivo, saca muito bem, não tem medo de ir para frente e volear. Pois é. Agora, galera, bora falar sobre chave feminina? A Aryna Sabalenka tentará seu primeiro título em Wimbledon e ela tem na estreia Carson Branstini. Tende a ser um jogo muito de boa, muito tranquilo. Vamos ver. Na segunda rodada, a Sabalenka tem Lulusan ou Mari Buskova terá em seu caminho, né? Ou Lulusan ou Mari Buskova. Até aí acho ok, só que da terceira rodada para frente a coisa complica. Emma Raducanu em seu caminho, ou Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon em 2023. Quarta rodada, Elise Mertens ou Elina Svitolina, jogo duro. Para a quarta de final, ela pode enfrentar aí uma Madison Keys, Paula Badosa. Para uma semifinal, Jasmine Paolini e Kim Wenzheng, difícil também. Para a final, aí tem possibilidades como Coco Gauff, Jéssica Pegula, Iga Swiatek. Eu achei bastante complicado o caminho da Sabalenka. Acho que no caso dela, né, Daniel, você falou sobre a frustração do Sinner pós aquela derrota em Roland Garros. Eu acho que no caso da Sabalenka passou.
Eu tenho essa dúvida em relação ao Sinner, mas no caso da Sabalenka, gravou vídeo com a Galf, inclusive, Sim. treinando, fizeram dancinha lá, parece que estão de boa. Acho que passou. Ela engoliu tudo que aconteceu lá no jogo, os erros, 70 erros na partida. Acho que a minha dúvida é que. Ai, cara, não sei. Eu acho que o caminho dela é muito difícil. Eu acho que ela tem possibilidades aí muito grandes de escorregar na banana. E na grama você não pode bobear. Você não pode cometer tantos erros. Na grama escorregar é bem comum, né? Na grama escorregar é bem comum. Mas enfim, vamos para o caminho de Coco Golf. Ela estreia contra Daiane Janstrenska. Para a segunda rodada, ela pode ter uma Victoria Azarenka, que não está em bom ano. Para a terceira rodada, uma Sofia Kenin, Taylor Townsend. A Taylor Townsend, se chegar até a terceira rodada, pode ser uma adversária mais difícil, voleia muito bem, né? Tem todo, né, traz toda a técnica que exige das duplas, só que não pode esquecer também que Coco Golf também é uma excelente duplista. Então, seria um jogo bem interessante para uma partida em quadra de grama, viu? Quarta rodada, ela pode ter uma Daria Kasatkina ou Lyudmila Samsonova. Quartas de final, aí o buraco já é mais embaixo. Helena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, ou a Iga Swiatek, que está na final de Bad Homburg, né, Daniel? Mas em Wimbledon nunca mostrou um grande desempenho. Semifinal, ela pode ter Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Emma Navarro, Bárbara Krejcikova, que foi campeã no ano passado. E na final, Sabalenka, Pauline, Kim Wenzeng. Eu acho o caminho da Galf, Daniel, mais fácil que o da Sabalenka. Porém, a Galf também, apesar dela ter surgido para o mundo em Wimbledon, em 2019, quando vence a Venus, ela nunca teve uma grandíssima campanha na grama sagrada. Então eu também não vou ficar surpreso se nenhuma das duas chegar na final, tá? O Wimbledon, assim, Grand Slam feminino já tem, assim, a sua imprevisibilidade, né? A WTA nos oferece, né, essa imprevisibilidade e o Wimbledon se torna ainda mais imprevisível, né? Claro que a gente coloca as favoritas, mas é mais imprevisível ainda porque tem muita gente aqui que pode. É só você ver as últimas finais, né? As últimas finais, a final do ano passado foi Yasmin Paulini e Bárbara Krejcikova, tem 23 a Vondrousova ganhou, né? Então, tem essa imprevisibilidade lá. Se a gente for lá para trás, 2013, a final, Marion Bartoli, Sabine Lisicki. Então, o Wimbledon no feminino traz essas finais meio aleatórias, né? Mas vamos lá. O caminho da Sabalenka ele é mais complicado pela quantidade de tenistas aqui que podem ir longe, que podem incomodar, né? A estreia vai pegar a canadense Carson Brastin, que furou o quali, vencendo nada mais, nada menos que Luiz Boasson, semifinalista de Roland Garros, e Bianca Andreescu. Então ela ganhou dessas duas, então cheia de moral para a disputa da chave principal. Óbvio, Sabalenka é a favorita, né? Mas a Carson Brassin chega com esse cartaz, né? Não, derrotou duas tenistas, uma que fez uma grande campanha no último Grand Slam e a Bianca Andreescu, que dispensa comentários. A segunda rodada, além da Mari Buscou, você falou do Lusan, a neozelandesa que foi a grande sensação do ano passado, né? Chegando nas quartas de final. Então, olho aqui que a grama parece ser a melhor superfície da Lusan. E aí, terceira rodada, tem a Emma Raducanu, que promete muito, entrega pouco, é tipo alguém ruim, né? Vai vir com toda a Mas pressão pelo aí. menos ela tem título de Grand Slam. Tem título de Grand Slam e também só fez isso até agora. Tem a Marketa Vondrousova que foi campeã e tem a possibilidade da McCarthy Kessler, que vem uma americana que vem em franca evolução, que tem título na grama já nessa temporada. Falarei sobre ela daqui a pouco. E aí, ó, tem a Mertens, curiosidade que Mertens e Sabalenka já fizeram dupla, né? Pouca gente se lembra, mas o início de carreira Sabalenka jogou muita dupla, fez parceria com a Mertens. Se não me engano, já foram até número 1 do mundo as duplas. Elas ganharam o Grand Slam juntas, né? Ganharam Grand Slam juntas, né?
E tem Elina Svitolina, que já fez semifinal de Wimbledon, joga muito bem nesse piso, e tem toda a rivalidade Svitolina, né, enfrentando uma bielorrussa, joga com uma motivação maior. Então, esse confronto aqui numa possível oitava de final pode ser interessante. E aí tem quartas, como você falou, a Bolter joga em casa, a Badosa, se tiver inteira até lá, Dona Vekic, né, que fez semifinal ano passado, Madison Keys, que derrotou a Aryna Sabalenka na final do Australia Open. Então, olha a quantidade de tênis que a gente mencionou, né? E a semifinal pode ter a Pauline Florença ano passado e a Kim Zeng. Olha só, dessa vez não tivemos Zeng e Zabalenka numa quarta de final. Olha que interessante. Né? Vai ser na semi. Né? Enfim. Então, acho que pela fartura, pela opção, pela opção de uma quantidade de tênis que a gente falou aqui, é um caminho mais complicado que a Golf, na teoria, né? Embora a primeira rodada aqui da Golf é uma primeira rodada perigosa, tá? Da Ina Strenska, que é uma tenista que joga bem quadra rápida. Então, é uma primeira rodada que a Coco Golf aqui tem que ficar de olho. Eu acho a primeira rodada da Golf até mais perigosa que a segunda, que pode ser uma Vitória Azarenka, que já tá ali em reta final de carreira, já não vem no grande momento. Então, olho com esse CE da Golf, ficar de olho. Eu acho até, teoricamente, é uma primeira rodada mais difícil que a segunda. Tem a Kenny Waldhausen, como você falou, da Samsonova russa, que é meio 880, né? E aí, uma quarta de final, sendo Golf, ou Swiatek, Zeno Golf ou Rybakina, pode ser muito interessante. E aí tem a semifinal ali, que pode ser uma Pegula, uma Andreeva, uma Krejcikova. Vamos ver aí. Mas, de fato, a Sabalenka, das duas principais cabeças-chave, acho que a Sabalenka tem um caminho, teoricamente, mais complicado. Duas coisas antes da gente passar para o próximo tópico. Sabalenka ganhou Australia Open e US Open, e ela foi número 1 do mundo de duplas. Enquanto a Ashley Bart era número 1 de simples. Saudades, Ashley Bart, campeã de Wimbledon em 2021, inclusive. E tô muito curioso para saber como a Golf vai encaixar o estilo tão defensivo dela de jogo numa superfície em que não que se prioriza tanto, mas que é muito importante que você seja agressivo, que você tenha golpes fortes, principalmente forehand, que você saque, voleie. Curioso. Vamos ver que se ela, dessa vez, consegue uma boa campanha. Ela que fez quarta rodada, oitavas de final, em 3 vezes, 2019, 2021 e 2024. Pouco para o calibre da Coco Golf. Então, será que ela vai chegar com alguma novidade no jogo dela? Vamos ver. Mas seria importante. Agora, vamos falar de jogos da chave feminina para ficar de olho nessa primeira rodada. Daniel, só parece, eu não sou, mas parece que eu sou grande fã da Paula Badosa. Eu gosto dela, admiro como tenista, mas não é uma tenista que eu sou fanático. Mas eu sempre escolho jogos dela de primeira rodada. Não é porque sou fã, repito, é porque ela não tem sorte nos sorteios. Meu Deus do céu. É Azareio. impressionante. Ah, que isso. É azareio. Ela encara a britânica Kate Boulter na primeira rodada de Wimbledon. Só isso. Só uma britânica e uma britânica que joga bem na grama. A Boulter nunca fez uma grande campanha em Wimbledon. Seu melhor desempenho foi a terceira rodada em 2022 e 2023. A Badosa chegou até aí um pouco mais longe, fez oitavas em 21, 22 e 24. Mas, para uma partida de estreia, é um baita jogaço. Tem tudo para ser aí um melhor de 3 sets, chegar até o terceiro set, né? Obviamente vai ser melhor de 3 sets. O primeiro e único jogo entre Badosa e Boulter, inclusive, foi numa primeira rodada de Grand Slam, primeira rodada de Roland Garros no ano passado, 2024, com vitória de virada da Badosa. Então, cara, um jogo bem interessante. Eu achei bem legal para mim, por entretenimento, esse sorteio. Triste para a Badosa, que não tem sorte nenhuma em primeira rodada. A minha esperança para esse jogo é que a Boulter faça valer o seu RG britânico e jogue muito bem na grama. Caso contrário, eu acho que a Badosa leva esse jogo com alguma facilidade. Então, tô confiando na Boulter que ela vai jogar bem, vai botar o tradicionalismo britânico na grama aí para esse jogo. Tudo isso, claro,
a gente nunca pode deixar de colocar esse asterisco se Dona Paula Badossi entrar em quadra, né? Porque senão não adianta nada, tudo que eu falei foi eu jogo no lixo e é isso. Excelente tenista, mas tem o físico muito frágil, infelizmente. E tem que ver a Boulter, né? A Boulter já teve o auge a temporada passada dela, 23, 24, né? Podemos dizer assim. O 25 dela não tá sendo tão bom, né? Então, se fosse a Boulter do ano passado, eu botava a Boulter como favorita aqui, sem dúvida, né? Mas é um jogo extremamente equilibrado. Eu escolhi outro jogo aqui interessantíssimo, de duas tenistas que vêm com uma ótima temporada de grama. Marketa Vondrousova, eu falei que ia falar delas novamente. Marketa Vondrousova e McCartney Kessler, que é a 32ª e última cabeça de chave. Vondrousova, dispensa apresentações, foi campeã em 23. E são duas tenistas que vêm de ótima temporada de grama. A Vondrousova, campeã em 23, foi campeã em Berlim, né? WTA 500 de Berlim nessa temporada. A Kessler vem no melhor ano de sua carreira, vem de 3 finais de WTA essa temporada, foi campeã em Hobart lá no início do ano, e vice-campeã em Austin, perdeu a final para Jessica Pegula, e foi campeã em Nottingham, já, né? Aliás, coincidentemente, as duas foram campeãs na mesma semana, né? Enquanto a Kessler foi campeã em Nottingham, WTA 250 em Nottingham, a Vondrousova foi campeã do WTA 500 de Berlim. Então, um jogo interessantíssimo de duas tenistas com confiança, né? Então, tudo pode acontecer aqui e a Vondrousova chegou no ambiente que ela foi campeã já. Então, conhece muito bem o caminho das pedras, se sente bem lá. Então, a Kessler pela primeira vez a cabeça de chave de Grand Slam e já tem essa pedrada logo de cara, né? Pegando uma campeã de 2023 e uma campeã de 2023 que tá crescendo na hora certa, né? E Então, que tava soltinha na chave, né? ela Esse não soltinha. seria o ranking normal da Vondrousova. A gente sabe que ela é uma Exatamente. tenista mais acima. Exatamente, mas é uma tenista também que sofre com muitos problemas físicos, né? Muitas lesões, então, até por isso, antes ela ganhar a Berlim, ela tava fora do top 100, né? Então é um jogo bem interessante aqui, de duas tenistas com confiança, e que já mostraram que jogam bem nesse piso, então vai ser um jogo bem legal. Passando agora para o caminho dos brasileiros. João Fonseca. Temos dois brasileiros na chave, um no masculino e um no feminino. João Fonseca estreia contra Jacob Ferney. Poderia ser uma estreia melhor. Eu não gostei, assim, eu não gostei da chave do João. É uma Poderia chave ser uma bem. chave melhor, né? Poderia ser uma chave muito melhor. Pegou uma chave muito difícil. Mas eu até preparei aqui um caminho mais à frente pro João, porque o menino tá ousado, ousadia e alegria pro João. Falou em entrevista que pode perder na primeira rodada ou pode sair de Wimbledon como campeão, então projetei aqui o que pode acontecer até as quartas, pelo menos. Estreia contra o Jacob Ferney. Segunda rodada pode ter o Jason Brooksby ou o Talon Gixper, dois indigestos, ainda mais na grama. Terceira rodada pode ter um Holger Rune. Na quarta pode ter um Francis Schaffel. E aí nas quartas de final pode encarar o Carlos Alcaraz. Caminho dificílimo para o João. Eu gosto muito do João, sou fã do João, mas acho que ele vai de primeira rodada aqui, infelizmente. Mas vamos torcer para que não. Acho que não vou ficar surpreso se ele perder na primeira rodada. Mas joga muito bem na grama o João. Acho que poderia ter tido uma temporada de grama um pouco melhor, mas é o primeiro ano oficial dele, né? Inteiro. Então vamos com calma, né? Já Beatriz Haddad Maia, que também não fez uma boa temporada de grama. Talvez tenha sido um pouco melhor que a de Saibro, mas não dá para dizer, uau, que boa temporada, hein, Bia? Voltou ao top 20, inclusive, na próxima semana, né? A próxima atualização ela volta pro top 20. Primeira rodada contra a Rebeca Shrankova. Eu espero ter falado o nome certo da Rebeca. Eu sempre erro o nome dela, inclusive. Eu tenho que aprender a pronunciar direito Podia esse ser a nome. Rebeca Andrade, né? Mas é Rebeca Schrankova. E aí o Brasil já estava na próxima rodada, pelo menos. Mas, enfim. Para a segunda rodada, a chave da Bia também, pelo amor de Deus. Harriet Dart. Ou Dalma Golf, que venha Dalma Golf, porque se for a Harriet Dart, a gente já sabe o que vai acontecer. A Dart adora ganhar de brasileiras. Para uma terceira rodada, a Bia pode enfrentar a Amanda Anisimova. Também não é um jogo que a gente escolheria, né?
Mas Você enfim, viu com que a Amanda Nizimova vai estrear? não me Você viu? lembro. Nada mais, nada menos que Yulia Putintseva. A Ah, que mistreta. beleza. Ah, vai ser muito legal. Olha, mais um jogo para ficar de olho aí. Quer entretenimento de qualidade? Vá assistir esse jogo que vai ser bom. Para a quarta rodada, a Bia, que foi a melhor campanha que a Bia tem no Wimbledon é chegar numas oitavas de final. Ela fez isso em 2023. Acabou caindo para Helena Rybakina num jogo em que a Bia machucou as costas, se eu não me engano, né? E acabou Sim. abandonando a partida. Para esse ano, a projeção é que talvez a Bia enfrente Jasmine Paolini nas oitavas de final. Só a vice-campeã de Wimbledon e que vence a Bia toda hora também. Então, Venceu difícil. agora, inclusive, em Bad Homburg, né? Duplo 7-5. É. Para quartas de final, Kim Wenzheng, Helena Ostapenko, Diana Schneider. Então, o caminho da Bia em Wimbledon, nada fácil. Do João Fonseca, nada fácil. Complicado, hein, Daniel? Eu achei as chaves bem duras. Vamos falar primeiro da Bia, né? Primeiras damas, né? Quando o Wimbledon lá na página das chaves, colocam ladies primeiro que gentlemen, né? Então, vamos primeiras damas. Vamos lá, Bia e Rebeca Shrankova. Shrankova é a atual número 36 do mundo, vem no melhor momento da carreira em termos de ranking, né? Apesar dela não estar fazendo um 2024 tão bom assim, 15 vitórias e 8 derrotas. Só jogou uma vez o Wimbledon, caiu na primeira rodada. Na temporada de grama, a Shrankova foi segunda rodada em Queens, semifinal em Nottingham, tem um ótimo resultado, foi o seu melhor resultado do ano, e ela perdeu para a campeã, McCartney Cresta, que tinha vencido a Bia na primeira rodada, e Istanbul, nessa semana, foi segunda rodada. No head-to-head, a Bia tem vantagem, né? 4 vitórias contra 2 vitórias da Shrankova. Inclusive, a Shrankova venceu o último confronto, segunda rodada do WTA Quente Mérita, 7-6-6-2, era um momento, uma fase muito ruim da Bia e tal, se não me engano, esse torneio foi na época do Carnaval, se não me falha a memória. Mas, obviamente, cara, sim, cara. A questão é, que Bia a gente vai ver em Wimbledon? Porque a Bia hoje é um ponto de interrogação. Porque eu lembro quando a gente fez a análise da chave de Roland Garros, a gente estava mais animado, porque a Bia tinha feito um grande campeonato em Estrasburgo, né? Tinha vencido a Clara Tauson, vencido a Emma Navarro, caiu nas quartas de final. Caiu na semifinal, né? Semifinal. E aí o Wimbledon caiu na primeira rodada para Hailey Batista. Então, que Bia a gente vai ver em Wimbledon? É a Bia do início do ano, com uma sequência de derrotas? Ou vai ser a Bia que fez um grande jogo e venceu a Elina Svitolina de virada? Ela fez um bom torneio em Bad Homburg. Vence a Ashton Kruger em 7 diretos, que foi coisa rara a Bia vencer em 7 diretos, ainda mais nessa temporada, 6-1, 6-4, venceu muito bem. Fez um grande jogo contra a Svitolina, viram a partida, Svitolina, semifinal de Wimbledon, um jogo em que ela teve uma força mental muito bom, vence no tie-break do terceiro set, né? Perdeu nas quartas de final para Paulina do 7-5, mas apesar do 7-0, um jogo ali muito parelho, né? Decidido ali nas retas finais de sets. Mas que Bia a gente vai ver em Wimbledon? É essa Bia que jogou essa semana em Bad Homburg e venceu muito bem a Svitolina? Ou é a Bia de outros jogos de derrota? Ou a Bia da primeira rodada na Garros? Ou é a Bia do início da temporada? Sinceramente, eu não sei o que esperar da Bia. A Bia acha um grande ponto de interrogação, né? Então, o jogo, assim, se for a Bia que a gente já viu, a Bia do tênis que a gente sabe que ela é capaz de jogar, a Bia vence a Rebeca Strankova. É só E ver que a seria jogo maioria. para 2-0, seria jogo tranquilo. A Bia venceu a maioria dos confrontos aqui. Eu falei de 6 jogos, 4 vitórias da Bia. Mas eu não sei que Bia vai entrar em quadra contra a Rebeca Strankova. Então, é até difícil a gente projetar caminho, sabe? Então, eu vou ficar muito preocupado só com a estreia da Bia, que é uma estreia dura. É uma estreia complicada. Então, E a gente espera uma grande campanha da Bia em Wimbledon desde 2022, que foi quando é. ela começa a jogar muito bem. Aí em 2023, foi em 2022 ou 23 os títulos dela na Foi grama? em 22. Foi em Ela 22, ganha, então. ela ganha em sequência Nottingham e Ela ganha Birmingham dois em e cai sequência. na primeira rodada para Kaia Juvan em Wimbledon. É, e aí, E ela ainda chega na semifinal em Eastbourne, da WTA 500. Ela perde para Petra Kvitova. sim, e aí a gente fica com essa expectativa dela jogar muito bem em Wimbledon,
Chegou a acontecer em 2023, mas aí ela foi parada pela lesão. Mas ainda falta um pouco, ela tem capacidade de ir mais longe, a gente sabe disso, de fazer umas quartas, de chegar de novo numa semifinal, principalmente o Wimbledon, ela joga muito bem na grama. Mas é isso, gente, não sabe que Bia vai aparecer aí para jogar o Wimbledon. É. Pois é. E quanto ao João pega o Jacob Fenley, né? São dois confrontos que os brasileiros conhecem os seus adversários, não é? Que é o primeiro confronto. O João enfrentou o Jacob Fenley já 2 vezes. O Fenley, que é 51 do mundo, tem 14 vitórias e 12 derrotas esse ano. Jogou uma vez o Wimbledon já em 2024, caiu na segunda rodada. A temporada de grama de o Fenley não é lá essas coisas também. Caiu na primeira rodada em Stuttgart, foi quarta de final em Queens e caiu na segunda rodada em Eastbourne. E eu falei, João já enfrentou 2 vezes, o Fenley venceu as 2, né? Mas foi em quadradura. Semifinal em Canberra, que foi a primeira semana da temporada, que o João é campeão. E na primeira rodada em Indian Wells, que o João vence em 3 sets. Né? O primeiro foi 2 sets, o segundo, o João vence em 3 sets. Só que agora é uma situação diferente. Na grama, na casa do britânico. O britânico, né? Os britânicos nascem. O berçário tá lá, no berço tá uma quadra de grama no berço. Né? Então, assim, é uma situação diferente. Ele vai pegar em condições, entre aspas, desfavoráveis, né? Na grama e na casa do adversário. Eu acho aqui que, apesar disso, e assim, tudo que eu não queria, na verdade, era que o João estreasse contra o britânico na grama, né? E a chave, ó, tem certas nacionalidades que se fosse evitar no começo seria bom. Britânicos, americanos, alemães, holandeses. E Tudo o isso João, ele vai ter pela frente. nas 3 primeiras rodadas, ele pode ter 3 dessas nacionalidades que ele pode ter, se ele passar a primeira rodada, esperamos que sim. Ele pode ter o Talon Grixpo, que vai enfrentar na estreia o Jason Brooksby, e os dois estão em finais de ATP essa semana, um em Mallorca e o outro em Istanbul, então vai ter esse confronto na primeira rodada, então o João passando vai ter uma segunda rodada muito dura, e na terceira rodada pode ter o Ogerune, pode ter o Leonard Tim, seu velho conhecido também, o Bazavared, né, que vai enfrentar o Tim, então vai ter um confronto americano na primeira rodada. Então, mas assim, é uma estreia dura, uma estreia bem complicada, mas é aquele também, gente, Grand Slam, velho, você quer moleza, senta no pudim, fica em casa, né? Eu não sou tão otimista quanto o João, embora eu acho que o João tem que pensar grande mesmo, não tá errado não, tem que pensar grande mesmo, sonhar alto, sonhar baixo, isso é a mesma coisa, mas eu concordo com ele quando ele diz que é um jogo que ele pode cair na primeira rodada, ele pode vencer esse quadrante, porque todos esses adversários aí são adversários duros, mas o João tem totais condições de vencer qualquer um deles, mas ao mesmo tempo o João pode cair na primeira rodada pro Fernley, né? Lembrando, 5 sets, e assim, a grama ainda é uma superfície que o João está, entre aspas, aprendendo a jogar. Diferentemente da quadradura, que ele já se sente muito à vontade, ou saibro que ele tem já mais costume, a grama ainda é porque uma grama é uma superfície que requer outras coisas que, né, é uma superfície mais desafiadora, né? Então, e assim, nessa superfície é um ponto que me preocupa do João, 2 pontos que me preocupam do João. Um é essa questão dele querer ser protagonista dos pontos o tempo todo. Isso a gente viu contra o Fritz, que foi um jogo que, pô, o João fez. E assim, o João tem grandes resultados em matéria de torneio, mas eu acho que ele fez bons jogos na grama. Ele faz um bom jogo contra o Flávio Kobole, perde um tie-break do terceiro set. Ele não tem o seu saque quebrado contra o Kobole, né? Apesar da derrota, ele não teve o seu saque quebrado no jogo. Aí vai para isso, vence os Izuberg de virada, até com um pneu no segundo set. Bom jogador belga. E um jogo que perdeu o Taylor Fritz no detalhe. E um jogo que teve elemento de interrupção pela falta de luz natural. Talvez, se o jogo seguisse, talvez o João tivesse uma sorte melhor. Então, aquela paralisação ali foi prejudicial ao brasileiro que vinha no melhor momento na partida. Mas, voltando, 2 coisas que me preocupam no jogo, e isso na grama pode ser fatal. Essa questão dele querer ser protagonista dos pontos do tempo, isso eu já falei em outros vídeos. Mas, e a gente viu no jogo contra o Fritz, pô, às vezes deixa o cara se enrolar um pouquinho, deixa ele ter a responsabilidade do ponto, você não precisa ser protagonista dos pontos o tempo todo. Só acho que o João pode trabalhar mais isso, né? E o segundo ponto é oportunidades. O João tem que aproveitar melhor as oportunidades que o jogo lhe dá. João é um cara que tá devolvendo bem, é um cara que constrói volume de jogo,
mas ainda peca um pouco nessa questão de oportunidades. O jogo contra o Flávio Cóbolo, ele desperdiçou muitas oportunidades, ele poderia ter vencido aquele jogo. E no próprio jogo contra o Zizo Bex, que ele vence 2-7-1, ele tem 5 de 12 em breakpoints. E a quadra de grama te dá poucas janelas, te dá poucas oportunidades comparado a outros pisos. Então é um jogo, ainda mais um jogo de 5 sets, é um jogo longo, um jogo que a gente sabe que tem oscilações, e um jogo que contra o Taylor Fritz a gente viu no top 5, que você não aproveitar a oportunidade pode ser fatal. Num jogo como esse, ele tem que aproveitar melhor as oportunidades que o jogo lhe dá. O João parece aquele jogador, ou aquele time que cria oportunidades, né? Cria chances de gol, mas não tem um centroavante para finalizar, ou não tem um centroavante que queira chutar para o gol. Tenha coragem de chutar para o gol. Um abraço a Everaldo, centroavante do Fluminense. Mas é isso, brincadeiras à parte, é um jogo que o João tem totais, é um jogo que tem totais condições de vencer, pelo tênis que ele tem, pelo tênis que ele mostra, mas tem essas duas questões e a movimentação dele também, o jogo de pernas dele, que às vezes essas escorregadas que ele dá também, que às vezes é até preocupante, a gente sabe que a grama é uma superfície que escorrega muito, mas isso também tem um pouco a ver com a movimentação dele, acho que a movimentação dele é uma coisa que ainda precisa ser desenvolvida melhor. Então é um jogo duro, um jogo difícil, um jogo com um cara que está acostumado a jogar nessa superfície, e é um jogo que vai ser muito pautado, aliás, os dois brasileiros, vai ser muito pautado pelo que os dois brasileiros vão fazer em quadra. Então, são chaves desafiadoras para ambos os tenistas. Não tem nenhum bicho papão aqui, porém, todos, o João, tanto o João quanto a Bia, podem cair na primeira rodada se não jogarem bem. Daniel, eu joguei uma vez em quadra de grama, no Pride Open de 2023. Cheguei a levar 10 pontos seguidos, e aí eu comecei a perceber que se eu flexionasse mais a minha perna, eu ia conseguir alcançar a bola, porque eu não estava alcançando. E aí eu virei o jogo. E essa foi a minha única experiência na grama, e sinceramente não quero voltar para lá. Que desgrama de superfície para se jogar tênis. Mas é o que falam, né? Uma superfície mais desafiadora. Muitos tenistas falam que é como se você estivesse pisando em ovos o tempo todo, né? Então, Um escorregão ali não precisa de muito. Federer, Djokovic, Pete Sampras, aplausos, viu? Porque ó, os caras é muito bom mesmo para ganhar esse tanto de torneio de Wimbledon. E assim, é um jogo, é uma superfície também que motiva você, que requer você, que pede, suplica que você varie. Né? Então, vai ser muito importante para os dois, variação de golpes, de jogadas, né? Então, ficar de olho nisso também. Eu acho que todos os dois, tanto o João quanto a Bia, podem variar mais, né? Para obter sucesso. Por que o Alcaraz tá aí dominando, foi bicampeão de Wimbledon e vai brigar pelo tricampeonato? Porque o Alcaraz tem um leque de jogadas, de opções. Muita gente pensa que é só saque, que é só força, que é só winner. Não, a grama não é só isso, não. Pelo contrário, a grama exige até mais habilidade até que outras superfícies, né? Tanto é que é a superfície mais desafiadora. É isso. Bora falar rapidão agora de duplas. Ah, o Brasil, que beleza. O Brasil tem um pingo de sorte em sorteio em Wimbledon. Teremos 5 brasileiros na chave masculina em 4 duplas, porque uma das duplas é 100% brasileira. Rafa Matos e Marcelo Melo encaram Orlando Luz e Ivan Dodig logo na primeira rodada. Lembrando que em 2013 o Melo e o Dodig foram finalistas de Wimbledon. Acabaram perdendo na final, se não me engano, para os irmãos Bryan. Fernando Homboli e John Patrick Smith enfrentam os americanos Mackenzie McDonald e Alex Milkinson. Talvez aqui até dê para ganhar. E o Marcelo de Moliner e o Guido Andreozzi encaram os americanos Christian Harrison e Ivan King. Muitos americanos aí na nossa frente. E detalhe, quem vencer esses últimos 2 jogos aí que eu falei, se enfrentam na rodada seguinte. Então, se eu não errei ali na visualização da chave, a gente pode ter Brasil contra Brasil se as duas duplas do brasileiro ganharem. Vai ter aí Homboli contra o Demo. E aí, duplas femininas, temos 2 tenistas, uma em cada dupla. Luiz Stefani e Timea Babos
Tenho muita expectativa em relação a essa dupla, só que elas têm um desafio muito grande logo na primeira rodada. Encaram a Nicole Melichar Martinez e a Lyudmila Samsonova. Jogo bem difícil. Por fim, Beatriz Haddad Maia e Laura Sigmund encaram as americanas Hailey Batiste. Olha aí de novo ela. Olha ela aí. E Cat McNally. Olha ela Mais um jogo também. indigesto. Pode ser uma grande revanche. A Bia tem a oportunidade nas duplas de vingar o Brasil por causa de Hailey Batiste, que a eliminou na primeira rodada de Roland Garros, e por causa de Cat McNally, que nós temos pouco apreço, porque ela deixou o Luiz Stefani na mão em algum Australia Open aí que a idade já não me permite mais lembrar. E é isso, Daniel. Jogos muito difíceis nas duplas, né? Lembrando que o Matos e Melo enfrentaram o Dodik e o Luiz agora em Mallorca. Essa semana, os brasileiros, os dois brasileiros venceram o brasileiro e o croata. Então, é coincidência, né? Se enfrentar de novo. Cara, já tive mais. Lembrando que no feminino ainda tem a possibilidade da Ingrid Martins entrar na chave. Ela tá como alternate, então, se houver desistência, ela pode entrar na chave. Então, podemos ter na chave feminina 3 brasileiras. Cara, eu já tive mais expectativa com duplas. Hoje eu não tenho tanta expectativa assim. Para mim é ver quem é que vai mais longe. A disputa, sabe o Mundial de Clubes agora que tá tendo? A disputa dos brasileiros é para ver quem é que vai mais longe. Eu não acredito que algum brasileiro vai ganhar o Mundial de Clubes. Então, duplas e o Wimbledon é a mesma coisa. Para mim, vai ver quem vai ser o brasileiro que vai mais longe aí no torneio. Não acredito em título, né? Pode acontecer, pode, mas eu sinceramente não acredito. Já tive mais expectativa, já tive mais ânimo com as duplas. Lembrando que a Bia e a Laura, né, carinhosamente conhecido como dupla Bilal, foram campeãs no WTA 250 de Nottingham, né, na última semana. Então, a Bia conquistou até seu segundo título de duplas em Nottingham. Ela que foi campeã, no ano que ela foi campeã em simples, ela foi campeã em duplas também. Então, ela conquistou o segundo título. Então, Bilal pode ir longe? Pode ir longe, mas realmente. Bilal pode crescer? Pode crescer. Né? Vamos torcer para que isso aconteça, né? Então, mas. 10 horas da noite, estamos gravando na sexta-feira, 10 horas da noite. Que beleza, que beleza. Mas. Inclusive, Daniel, a final de Wimbledon é no mesmo dia da final do Mundial, né? Eu acredito que sim. Normalmente tem essas coincidências, né? Porque, por exemplo, eu lembro que em 2018, a final da Copa, que a França venceu a Croácia, coincidiu com a final masculina de Djokovic e, salvo engano, Kevin Anderson. Exatamente. Então, coincidiu aí. E geralmente coincide com o final de Eurocopa também, né? Sim. Eu acho que em 2021 a gente teve Djokovic, Berrettini, Itália e Inglaterra no mesmo dia. Exatamente, foi. Bem lembrado. Tem essas coincidências, né? Então, bem legal. Bom, depois de falar de Bilaus crescendo, vamos encerrar, né? Mas sem antes não deixar de passar vergonha, a gente tem sempre que deixar aqui a nossa dose de vergonha. Daniel, campeão nas duas chaves, masculina e feminina de simples, e surpresa nas duas chaves também, por favor. Vamos começar no masculino, que para mim é mais fácil, né? Feminino eu vou deixar um suspensezinho aí. Ó, masculino eu vou apostar no tricampeonato do Alcaraz. Para mim, ele é um cara que, pô, jogou Queens, foi campeão, né? Então, tem uma chave que para mim, como a gente falou no início, é a melhor chave dos 3. E eu acredito que vem num melhor momento e tem elementos de jogo que podem fazer ele confirmar o favoritismo. E eu acredito que ele vai ser tricampeão, vai ser o seu primeiro tri de Grand Slam, né? Um tri legítimo, né? Em sequência. Vamos de underdog. Cara, vamos lá. Eu vou de Alexander Bublik. Olha ele aí, Alexander Bublik, que, pô, ressurgiu nessa temporada, né? Ele chegou no início da temporada, saiu do top 100. Ninguém imaginava ele indo longe em Roland Garros. Chega nas quartas de final, sua primeira quarta de final de Grand Slam e pegou o elevador, né? Foi campeão do ATP 500 Rally. Ganhou do Yannick Sinner. Era só o Alcaraz que ganhava do Sinner. O Bublik foi lá e ganhou do Sinner. Ganhou o título, ganhou a final do Medvedev. Então é um cara que eu apostaria que é um cara que a gente pode ficar de olho, né? Pode incomodar aí, chega cheio de pé estufado, né? Chega no. Talvez seja o melhor momento da carreira. Talvez não é o melhor em ranking, né? Mas em momento de animicamente,
Ele Muita chega cheio, confiança, né? muita confiança. Então, acho que é um cara que eu apostaria aqui como underdog, como um cara que pode surpreender. Pode, quando começar a enfrentar cabeça de chave ali a partir da terceira rodada, pode derrubar alguns cabeças-chave importantes. Então, um cara que pode ele chegar na segunda semana tranquilamente. Então, ele pode dizer, assim, ele já chegou em Roland Garros, que é a superfície que ele odeia, Saibro. Quem sabe ele chega na segunda, quarta e final de Grand Slam seguida, né? Vamos ver. Então, feminino. Feminino eu vou fazer o contrário, vou começar com underdog, né? Com a surpresa. Tatiana Maria, cara. É incrível como na grama esta mamãe alemã veteranaça se transforma, né? Ela ganha vida novamente. Quem imaginaria? Ela, lembrando que em 2023, 23 não, 22, ela foi semifinalista, né? Foi semifinalista de Wimbledon e ganhou o WTA 500 Queens, né? O torneio que abriu a temporada de grama. Ela ganha Queens e ganhando de tenistas, ganhando é ótimo. A campanha dela foi vencendo tenistas importantes, né? Primeiro era full quali, e aí ela bate Leila Fernandes, Carolina Muchova, Helena Rybakina, Madison Keys e Amanda Anisimova na final, sendo que nessa campanha ela só perdeu um set para Carolina Muchova na segunda rodada. Então é um jogo que encaixadinho, aquele slicezinho dela lá, maravilhoso, aquela fatiar lá o salaminho. Então é uma tenista que vão ficar de olho, pode novamente aí fazer uma grande campanha em um Wimbledon, quem sabe, chegar numa segunda semana de torneio, né? Então, vou de Tatiana Maria. E vamos lá, cara, o Wimbledon eu falei que é difícil demais apostar em campeão feminino, né? É uma briga de foice no escuro. Mas como a gente não pipoca, a gente não foge do muro, vou apostar alto novamente. Eu apostei alto em Roland Garros. Me quebrei a minha cara, né? Que tinha uma lua e boa som no meio do caminho. Eu vou apostar no ressurgimento, né? Tem uma música do Asa de Águia, né? Reviravolta, que diz assim: quando tudo parece que acabou, é hora de reconstruir. Então, eu vou apostar no ressurgimento de Helena Rybakina. Helena Rybakina vai ressurgir como a Fênix, vai ser a campeã voltou e ela vai ganhar o seu segundo Grand Slam na carreira, o seu segundo Wimbledon, né? Lembrando que ela foi campeã em 2022, é isso mesmo? É isso mesmo, 2022, ganha da Jabeur na final. Então, vou apostar na Rybakina. Sei, senti, sei lá, meu coração sentiu que ela vai ganhar o Wimbledon. Meu coração falhou miseravelmente com a minha Andreeva, mas agora eu senti que a nossa princesinha do gelo vai ganhar, vai deixar as coisas ruins para trás, né? Vai dar uma reviravolta aí na sua carreira e vai conquistar o Wimbledon. Vou torcer, claro, torcer para Bia, mas vou torcer também para Helena Rybakina ganhar. Bom, vamos lá. Masculino, Carlos Alcaraz. Não tem outra aposta, é Carlos Alcaraz. É uma aposta e aqui para o vídeo é uma torcida. Eu quero que o Carlitos vença, conquiste esse tricampeonato em Wimbledon, ia ser incrível. Se for contra o Djokovic ou contra o Sinner, melhor ainda. Uma terceira final contra o Djokovic ia ser massa, tá? Então vou de Carlos Alcaraz como campeão no masculino. Surpresa no masculino, eu vou de Roberto Bautista Agut. Eu acho que ele pode ir longe no campeonato, pode, sei lá, chegar numas oitavas, quartas, o que seria bom, porque ele tá um pouco sumido, né? 37 anos, é um cara que já tá muito mais perto de fim de carreira, foi muito bem em Queens, chegou na semifinal, perdeu pro Carlitos, fez um jogo, assim, bom, duplo 6-4, jogo equilibrado, e eu acho que ele tem uma chave ok, assim, eu acho que ele pode ir longe, tô de olho no Roberto Bautista Agut. Inclusive, ele tá do lado do Carlitos, se eu não me engano, se ele for avançando umas quartas de final, pode ser contra o Carlitos. No feminino, campeã, Iga Swiatek. Eu acho que a Iga vai desencantar em 2025 em Wimbledon, começou a jogar bem na grama, tá na final agora de Bad Homburg, provavelmente quando esse vídeo estiver no ar já, a final já vai ter acontecido. Ela encara a Jéssica Pegula na final, acho que pode vencer, sinceramente. Vamos ver. E acho que ela tem
chega com a confiança que ela não teve em Roland Garros, por exemplo. Ela chega em Wimbledon com alguma confiança e eu acho que ela pode fazer uma boa campanha, apesar da chave dificinha que ela tem. Tem uma Iggy Collins que pode rolar na terceira rodada, tá? Entretenimento puro. E surpresa, Alexandra Ala, a filipina. Chegou o momento dela, né? Finalmente, assim, pô, sacanagem falar finalmente. Mas é uma tenista muito jovem que há alguns anos, não sei vocês, mas pelo menos eu, tenho alguma expectativa em relação aos resultados dela. Nesse ano subiu demais a produtividade, tá subindo cada vez mais no ranking, tá na final de Eastbourne, enfrenta a australiana Maya Joint. Venceu a Ian Strenska, por exemplo, no torneio, venceu a Ostapenko, venceu a Hailey Bassett. Então eu acho que a gente pode ficar de olho na Alexandra Ala. Tem uma chave difícil também. Tem uma estreia contra a atual campeã, né? Bárbara Krejcikova. Que não tá tão bem fisicamente assim. Acho que pode ganhar. Vamos ver. Mas eu acho que é uma pessoa, assim, uma tenista para ficar de olho nesse torneio feminino, sinceramente. E é isso, galera. Tá aqui o nosso momento da vergonha. Então agora vamos encerrar o podcast. Muito obrigado para você que ficou com a gente aqui por 1 hora ouvindo a gente falar sobre as chaves de Wimbledon. E valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. Ó, se inscrevam no canal, hein? Se inscrevam no canal para a gente crescer ainda mais. Deixa o like no vídeo, deixe seu comentário, seu palpite. Quem serão os campeões e as surpresas em Wimbledon? Até onde os brasileiros vão? É isso, galera. Muito obrigado, até a próxima e bom torneio de Wimbledon para todo mundo.